Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começando agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, vamos falar sobre questões climáticas. Se não é El Niño, é Laninha. No que isso vai dar? Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e tenho o prazer de receber e dar as boas-vindas ao Marco Antônio, que é agrometeorologista e fundador da Rural Clima. Seja muito bem-vindo, Marco. Eu que agradeço, é uma honra e um grande prazer estar aqui com você. Marco Antônio, temos acompanhado aí desafios dos produtores rurais por conta de adversidades climáticas, né? Então a gente tem visto, o produtor já passou por uma sequência de laninha em safras anteriores, com uma quebra significativa em 2021 por conta de laninha, depois seguido do El Niño. E eu queria que você desse uma contextualização do que vocês têm analisado em relação às condições climáticas para o Brasil e que podem influenciar a agropecuária. Olha, que é o seguinte, Natália, realmente nós passamos por 3 laninhas, né? Desde a safra 2021, 21, 22, que levou uma terrível seca, né? Durante essa safra para o sul do Brasil, com quebras bastante significativas naquela safra, em todas as culturas, tanto grãos quanto pastagens foi duramente castigada pela falta de chuvas naquele período. Aí 21 também teve várias geadas, então, ou seja, 21, 22 foi uma safra realmente bem complicada para a produção tanto agrícola quanto pecuária no Brasil. Porém, as regiões mais centrais e norte, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste receberam bons volumes de chuvas nesse período de laninha. Nessa última safra, na safra que nós estamos vivendo agora, que é a 23-24, mudou-se o padrão climático. Passamos de uma laninha para um El Niño extremamente forte, né? Que também vem gerando quebras bastante significativas, não só no Cerrado, mas também no Sul. Lembrem-se que na primavera nós tivemos excesso de chuvas no Sul, que levou a alagamentos, levou a perdas da produção de trigo, afetou o calendário agrícola de muitas culturas por excesso de dias chuvosos. E já na região central, foi a falta de chuvas e temperaturas bastante elevadas que também geraram perdas bastante significativas, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, ou seja, o agronegócio, de uma forma geral, foi bastante castigado. E agora no verão, né, isso inverteu. Parou de chover um pouco no sul e voltou a chover na região centro-norte do Brasil. Porém, as chuvas que estão ocorrendo estão muito irregulares aqui no Brasil. Então, não é todo lugar que está chovendo bem, e quando chove, tem vindo muito mais naquela forma de temporais de verão, aquelas famosas pancadas de chuvas de verão, que é aquelas, né, final de tarde e noite, do que propriamente chuvas mais generalizadas, aquelas chuvas mansas, que realmente fazem a diferença para o desenvolvimento, tanto na agricultura quanto nas pastagens. Mas o fato é que estamos saindo de um El Niño de novo. Então, tivemos 3 laninhas, veio um El Niño extremamente forte, que judiou da gente, né? E agora podemos caminhar novamente por uma laninha aí para a safra 24, 25. A gente fez algumas análises, né, e parece que o Laninha tem uma duração um pouco maior, geralmente, do que o El Niño mesmo. Você comentou sobre questões de adversidades climáticas que têm afetado o país. Eu queria te perguntar o seguinte. A gente ouve muito falar de El Niño e Laninha, né, recentemente. Fora El Niño e Laninha, tem outras questões que acabam trazendo essa condição adversa de clima, ou a gente pode considerar que o que a gente tem visto desses efeitos realmente são dos fenômenos, tanto El Niño quanto Laninha? Olha, o El Niño e a Laninha são fenômenos de macro escala, ou seja, são fenômenos que, quando ocorrem, afetam
praticamente o planeta inteiro. Então, quando eles ocorrem, são mais comentados, até porque a mídia, ultimamente, bate mais nessas questões de El Niño e Laninha. No entanto, muitas dessas questões que a gente está vivendo agora, dessas intempéries climáticas, não pode ser colocada única e exclusivamente na conta desses fenômenos climáticos. Existem outros fenômenos de menor escalas, né, que têm tanta importância para a formação do clima de uma determinada região, né, muitas vezes até mais do que o próprio El Niño e Laninha. Uma dessas questões é o Oceano Atlântico, que é pouco comentado, mas que, dependendo aonde as temperaturas do Oceano Atlântico estão mais quentes ou mais frias aqui na nossa costa, é onde vai se posicionar os corredores de umidade. Ver o que aconteceu em pleno janeiro e fevereiro no sul do Brasil, que foi marcado por uma estiagem em temperaturas altas, né? Ali entre janeiro e fevereiro, que chegou a trazer alguns impactos negativos à produção agrícola, e isso em pleno El Niño forte, porque normalmente se fala que El Niño forte chove bem no sul do Brasil, como aconteceu na primavera. E por que aconteceu essa estiagem? Porque o Oceano Atlântico, na costa sul, estava frio, e ao estar frio, as frentes frias e os corredores de umidade não se posicionam sobre a região. Isso leva a alguns períodos mais de seca. Ou seja, quando se faz uma previsão olhando única e exclusivamente para esses fenômenos, o grau de erro é muito grande. A gente precisa ver como um todo, né? Não dá para analisar um único, isolar todo o planeta, todo um restante, né? E fazer isso. Então, o que a gente faz aqui é analisar um todo, porque o clima é um todo, né? Certo. Marco, e o que para previsão para os próximos meses? Então, indicação já de ocorrência de Laninha para 2024. Queria que você colocasse o que caracteriza o Laninha e quais são as previsões de tudo que você tem acompanhado, desses fatores, fora a Laninha, inclusive, que pode influenciar a produção agropecuária neste ano de 2024 e possivelmente na safra de verão também. Olha, o que a gente está vendo é o seguinte: primeiro, o que é El Niño e Laninha? A gente muitas vezes fala muito desses fenômenos, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que de fato são. Então, o El Niño e Laninha são dois fenômenos climáticos que ocorrem no Oceano Pacífico, bem na região equatorial do Oceano Pacífico, bem na faixa central, né? Sendo que El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico e a Laninha é o resfriamento das águas do Pacífico, né? Então, toda vez que você tem esse aquecimento, você tem um efeito de El Niño e isso muda-se totalmente o regime de chuvas e temperaturas de várias regiões. Só que cada região é impactada de modos diferentes, né? A mesma coisa com a Laninha. A Laninha, quando você tem um resfriamento mais intenso das águas do Pacífico, você muda o regime de chuvas e temperaturas. E o que nós estamos vendo agora é que o El Niño ainda está ativo, pelo menos até agora, meados do outono, ainda nós estamos sob efeito do El Niño, ou seja, abril e maio. Isso vai fazer com que o mês de março seja um mês bastante úmido aqui no Brasil, com chuvas regulares em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Lógico que as chuvas ainda continuarão mais na forma de pancadas, mas chuvas constantes em todo o Brasil. Isso vai ser muito bom, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Porém, toda vez que você tem um El Niño, e principalmente esse El Niño um pouquinho mais forte, como está agora, a tendência é de que as chuvas cortem mais cedo em toda essa faixa central e norte do Brasil. Portanto, as chuvas aí devem se estender no máximo nas regiões sudeste, centro-oeste e até mesmo nas regiões mais norte do Brasil, até meados de abril somente. A partir da segunda quinzena, né, ao longo da segunda quinzena de abril em diante, vai ser muito difícil a gente ver chuvas generalizadas e frequentes aqui na região central e norte. A tendência é que as chuvas migrem novamente para o sul. Então a gente pode ver um final de abril e um maio bem mais úmido no sul, e quando eu falo sul do Brasil, eu estou falando, podendo até ser aqui no sul de São Paulo,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até mesmo sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina. Tá? Então, de uma forma geral, a tendência de mais chuvas para o sul do que para as regiões centrais e norte. E aí, como o inverno vai ser um período de transição de El Niño para a Laninha, espera-se entradas mais frequentes de massa de ar polar, ou seja, teremos um outono e inverno um pouco mais frio. Não dá para se falar em geada em pleno mês de março, né? Quando vai ter geada a gente não faz a mínima ideia, não tem quem fala em geadas nessa época do ano, está dando um chute, porque não tem como fazer esse tipo de previsão, mas o fato é que, como toda vez que você tem um outono e inverno sob a influência do El Niño, como foi ano passado, a tendência é de um clima mais quente, ou seja, menos entradas de massas de ar polar. Quando você tem uma neutralidade, e principalmente já para um viés de Laninha, as massas de ar polar entram com maior facilidade. Então a gente pode ver, sim, ondas de frio mais recorrentes. Se elas vão ou não causar geada, a gente não sabe. Mas podemos voltar a ter um outono e inverno, mas com cara de outono e inverno aqui no Brasil. Mais friozinho, horas precisando de uns casacos, horas não, mas a tendência é essa. E vai ser um outono e inverno bem mais seco nas regiões centrais. Isso pode trazer impactos bastante grandes para a pecuária e também para algumas culturas, por conta desse período bastante seco, mas para o sul é uma tendência muito boa de chuvas mais frequentes por lá. E a Laninha tende a tende a ficar mais ativa durante a primavera de 24. É muito interessante, eu vou te perguntar depois sobre os impactos, quais atividades podem ser mais prejudicadas, né? Se realmente se confirmar o fenômeno Laninha. Mas antes, eu queria saber o seguinte, pode ser que ocorra, é possível que haja um efeito do Laninha, mas não sentido tanto os efeitos nas atividades agropecuárias, quando que a gente deve ter uma ideia melhor de se vai realmente ter um impacto significativo, como foi no último, né, na última ocorrência, por praticamente 3 anos de ocorrência, quando que isso vai se confirmando e o produtor pode ter uma visão melhor do que vem pela frente para ele se planejar? Nessa época do ano é muito difícil você tentar estimar a intensidade do fenômeno. A gente só vai conseguir ver a intensidade dessa Laninha mais para o meio do ano, ou seja, daqui uns 3 meses, mais ou menos, que a gente vai ter uma noção exata da intensidade e principalmente da duração dele. Mas o fato é que, historicamente falando, toda vez que você tem um ano de forte intensidade, como aconteceu esse ano, é muito raro acontecer uma super Laninha, entendeu? É que vem uma Laninha mais branda, isso historicamente. Então não há possibilidade de virar uma Laninha forte? Porque a gente não tem total certeza também de pode vir. Mas historicamente falando, é mais difícil disso acontecer. Não é impossível, mas a probabilidade é menor de ter uma Laninha de moderada a forte intensidade. O que nós estamos vendo é que a tendência de uma Laninha de fraca a moderada intensidade. E quais seriam os efeitos disso, tanto para a agricultura quanto para a pecuária? Observa-se que também, ao longo da história, que toda vez que você tem um primeiro ano de Laninha, os impactos são quase imperceptíveis. Então veja o que aconteceu na safra 2021, quando nós tivemos a primeira Laninha das 3. Foi uma safra maravilhosa no Brasil. Teve uma quebrinha aqui, uma quebrinha ali, como todo ano tem, mas quando se olha um todo, a safra foi maravilhosa. Os problemas para o sul do Brasil ocorreram quando? Na safra 21 e 22, na segunda, e na terceira Laninha. Então, indo para essa teoria, dá para supor, não vou falar que dá para estimar, mas dá para supor que mesmo que venha uma Laninha e sendo ela mais branda, ou seja, de fraca a moderada,
os efeitos serão poucos sentidos. Então, teríamos... Nesse ano, né? Nessa safra. Então, a safra 24-25 pode ser até influenciada por uma laninha, mas com poucos efeitos dela. E aí, a única coisa que me chama muita atenção é que, se você pegar todo ano, toda a safra 23-24, o que mais agravou a safra, lógico que as chuvas irregulares, os períodos de estiagem agravam, sim, mas o que mais agravou foram as temperaturas elevadas. Nesses intervalos, as temperaturas ficaram muito altas. E a gente sabe que quando as temperaturas são muito altas, o impacto é muito maior do que numa mesma estiagem e quando você tem temperaturas menores. Então, o fato é que, se você vem com uma laninha, há uma tendência de as temperaturas não serem tão altas. E isso também pode trazer benefícios naqueles períodos que houver estiagem. Então, ou seja, eu não apostaria hoje numa quebra significativa de safra. Posso mudar esse discurso? Posso. Vai depender muito de como ela se comportar, porque cada laninha é uma laninha. Então a gente não entende isso, tem que ir dando uma olhada com calma. Mas o fato é que hoje eu não apostaria numa quebra significativa de safra, nem mesmo no sul do Brasil, mesmo vindo uma laninha. Tem algumas regiões e algumas atividades que são mais, podem ser, né, tem um risco maior de sofrer prejuízos com a laninha. Por exemplo, eu não fiz uma análise sobre isso, mas pela sua fala, de você falar que temperaturas mais baixas afetam ali no segundo semestre, né, da produção, a gente sabe que o café é uma cultura que acaba sofrendo com geada, né, até por isso que a cultura vem subindo o Brasil e deixando um pouco mais ali o estado do Paraná e de São Paulo. Então, é uma cultura, inclusive, que sofreu bastante com esse último Laninha. Eu queria que você colocasse os principais destaques nesse sentido, pensando em Brasil, em atividades agropecuárias, o que você considera que é mais significativo de adversidade climática e as culturas, mesmo você falando que pode ser que isso não seja sentido em 2024, mas sim em 2025, né? Quais culturas que estão mais sob risco e regiões nesse caso? Se você pegar na teoria, o sul estaria mais propenso a quebras do que propriamente a região norte do Brasil. Isso na teoria, porque em anos de laninha, você potencializa os períodos mais secos no sul do Brasil. E por outro lado, né, você teria um ambiente mais chuvoso em toda a região central e norte. Porém, como você falou em geada, é muito difícil falar em geadas, né? Por quê? Por que isso? Porque a gente só sabe se vai ter geada ou não com uma semana de antecedência. Não dá para falar em geada. Porém, a gente sabe, como eu disse anteriormente, que em anos de laninha, as massas de ar polar avançam com maior frequência sobre o Brasil. Então, esse ano, existe sim uma probabilidade maior para ocorrências de geadas quando comparado ao ano passado, que você estava sob efeito El Niño. Se vai ou não ocorrer geada, isso é um outro papo para mais perto do evento. Mas que esse ano o risco é maior? E aí você coloca lavouras de milho safrinha, você coloca café, cana-de-açúcar, o trigo, se tiver uma geada mais tardia. Então, pastagens, hortaliças, você põe N culturas que podem ser atingidas pelo fator geadas. Com relação a outras culturas, aí vai depender muito dessa frequência de chuvas que a gente vai ver. Mas, vamos supor que se as chuvas forem dentro de uma normalidade ou ocorrerem numa frequência relativamente boa, todas as culturas são beneficiadas. Então, não dá hoje, em pleno mês de março, falar se a laninha vai trazer maior ou menor impacto, já que a gente não tem noção ainda da sua intensidade e principalmente quando realmente ela começará a influenciar o clima no planeta. Mas você acabou citando aí pontos interessantes que o produtor já pode ficar alerta
a depender de como evoluir, né, os efeitos e a intensidade do Laninha. Marco, já estamos quase chegando ao final do nosso episódio. A gente falou bastante sobre o Brasil e a gente sabe que esses efeitos afetam de alguma forma a produção e acabam também gerando uma influência nos preços, a depender de favorecer, né, uma determinada produção ou prejudicar, afeta a margem do produtor também. Mas eu queria um olhar um pouco agora para a questão global, considerando que a gente tem outros países importantes e que também vão sofrer os efeitos da Laninha, assim como sofreram do El Niño. E eu queria só que você falasse uma análise rápida de como que outros países produtores também podem sentir esses efeitos, mesmo a gente falando já, e a gente espera que isso realmente se efetive, né, de não ser uma Laninha tão intensa. A gente espera que realmente os prejuízos não sejam muito sentidos pelos produtores, mas uma visão global de quais regiões que podem ser afetadas e por que tipo de efeitos, né? Caso venha realmente se confirmar esse Laninha aí nos próximos anos. Então vamos lá. Olhando rapidamente agora para essa safra na Argentina, a tendência é que com o El Niño ainda você tem uma safra relativamente boa na Argentina. Então não esperem que a Argentina venha a ter quebras de produção. A tendência é de uma safra relativamente boa. Olhando para os Estados Unidos, que está na iminência agora, né, de um plantio, agora em abril, maio, já iniciam os plantios das safras de soja e milho, nosso grande concorrente, né? A tendência é que, com a transição, o clima seja favorável lá para eles, tanto para o plantio quanto para o desenvolvimento. Porém, aí a gente tem que fazer algumas análises. Caso a Laninha, ao longo desse outono e principalmente no começo do inverno, já ganhe mais intensidade e ela se forme de fato ali no meio do ano, entre junho e julho, já esteja bastante ativa, há uma tendência de que essa Laninha possa trazer secas para os Estados Unidos nos meses de julho e agosto. Porém, os modelos indicam que essa Laninha deve vir realmente mais para o final do inverno e início de primavera, ou seja, quando já está terminando a safra nos Estados Unidos. Então, por isso que é muito hoje, vai ser de suma importância entender a evolução dessa Laninha para entender se ela pode ou não trazer impactos já para a produção de soja e milho nos Estados Unidos, tá? Agora, olhando para safras do outro lado, né, na Ásia, esse ano nós tivemos preços relativamente bons de café, estamos com preços muito bons de café até agora, e de cana, veja o preço do açúcar no mercado internacional, que se elevou bastante, por conta de quebras na Ásia, tanto no Vietnã, na Índia, né, em regiões, né, produtoras, tanto de cana quanto de café, até mesmo de arroz. Veja o mercado internacional de arroz, como também os preços estão elevados por conta de quebras, por falta de chuvas, tanto no Vietnã quanto na China. Então, ou seja, veja o preço do leite também, por conta de quebras na Nova Zelândia, milho e soja quebrando e pastagens quebrando na Austrália por falta de chuvas, por conta do El Niño. Caso se forme uma Laninha, e tem tudo para se formar mesmo, aí seria o contrário. A Ásia teria bons volumes de chuvas já no segundo semestre, ou seja, as chuvas de monções já começariam, e podemos ter aí, para a safra 24-25, mais especificamente ao longo de 25, safras muito boas na Ásia. Ou seja, o café voltando a ser produzido ali, o conilon, né, no Vietnã, nas regiões, a cana-de-açúcar na Índia, o arroz no Vietnã e na China, ou seja, né, você pega a cana também na Tailândia. Então, assim, com a formação da Laninha, a Ásia e a Oceania podem ser sim favorecidas e aí ter produções mais cheias. A mesma coisa com os Estados Unidos. Então, assim, aí que talvez seja um grande problema para a formação de preços, porque nós estamos vindo com uma safra
relativamente boa no Brasil. Com quebra, sim, mas América do Sul produzindo tanto quanto foi, até mais do que foi ano passado. Estamos na iminência de uma safra relativamente boa também para os Estados Unidos. Ou seja, 2 safras muito boas. E se tudo caminhar para que a safra brasileira ou a safra sul-americana, 24, 25, também seja uma relativamente boa, muito parecido com o que aconteceu talvez esse ano, estou falando não em quebras, mas em volumes, cara, eu não vejo bons olhos para um aumento de preço, certo? Internacional. Pelo contrário, há uma tendência de que esses preços se mantenham nos patamares. Temos os mercados, vamos ter os mercados climáticos oscilando para cima e para baixo ali, dependendo dos eventos? Sim, mas quando você olha um todo ou no longo prazo, a tendência é muito mais baixista do que altista para preços, olhando único e exclusivamente clima, tanto aqui no Brasil quanto no restante do planeta. Por essa possível recuperação da produção de alguns produtos que você citou nesses outros países, Exatamente. né? Exatamente. Bom, Marco, já chegamos ao final do nosso episódio. Você trouxe bastante conteúdo relevante, inclusive já deixou uma sugestão aí para o produtor. No começo da sua fala, dessa última pergunta, você falou da importância de acompanhar como que esse laninha realmente vai evoluir, já que tudo indica de que ele vai acontecer. Isso podendo influenciar, inclusive, a safra norte-americana deste ano. Então, fica como uma sugestão, a gente vai buscar trazer também informações para o produtor rural via podcast Ouço Agro e outros produtos da CNA para manter o produtor rural informado e que para que ele possa se planejar melhor na sua atividade, considerando aí que boa parte dos produtores, até do Centro-Oeste, tiveram quebras recentes e aí políticas públicas vão ser relevantes, né, para auxiliar o produtor a fazer gestão de risco climático, inclusive, como uma ferramenta de seguro rural. Então eu quero agradecer, Marco, pela sua participação. Muito obrigada pela participação no podcast Ouço Agro. Eu que agradeço, é sempre uma honra, um grande prazer estar falando com vocês da CNA Senar aqui, batendo um papo, ainda mais falando sobre as condições climáticas para que o produtor, né, ou a pessoa que trabalha com o agronegócio esteja bem mais alinhada, né? Porque assim, a gente sempre fala que a gente é bombardeado diariamente com uma gama imensa de informações. Algumas bastante relevantes, outras menos, mas busque as informações de qualidade. Busque realmente quem é o profissional, quem é a pessoa que está falando essa informação e veja a credibilidade dela, né? Qual o embasamento dela. E a gente sabe que a CNA aqui, a Senar, traz realmente informações de qualidade. Então fique sempre atento aqui na CNA para você ter também ser sempre bem informado. E falar de clima é sempre muito importante. A gente sabe que o agro é uma indústria a céu aberto, então é um dos fatores que mais influenciam um produtor. Então realmente é uma satisfação poder contar com profissionais como você aqui levando esse tipo de informação de qualidade para o produtor. Muito obrigada mais uma vez. Você que nos ouve, nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.